I've been going through some hard times, some good days, some bad nights. The devil's been working overtime, but he ain't stronger than my God. 'Cause I found faith, hope, strength in Jesus, my Savior, my King, my Redeemer. Praise God, hallelujah. I found faith, hope, strength in Jesus. The good book's always on my nightstand, and if you ever need a Bible, I can lend a hand. If you don't know Jesus, I can be your friend, 'cause he'll always have a seat at my table. 'Cause I found faith, hope, strength in Jesus, my Savior. Noite, queridos, e a paz seja com todos. Espero que todos estejam bem. Tá dando para ouvir aí a minha voz? Espero que sim. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez juntinho com vocês, representando a igreja qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel com muita saudade, muita saudade daquele tempo gostoso da pastora Clau, mas vamos continuando, porque próximo está a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja tem que estar atenta, a igreja tem que estar alerta para esse novo tempo, para esse novo momento que a igreja está atravessando, e nós estamos aqui para continuarmos levando pessoas a conhecerem o reino de Deus através do nosso trabalho em Cristo, mas também para darmos firmeza àqueles que caminham conosco na fé. Então que o Senhor seja louvado pela nossa vida, pelos nossos dias, que o Senhor possa atingir o coração e a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. E eu creio que a igreja ela não pode vir como como eu vou dizer, né? Ela não pode vir como algo que vai nos afundar, uma pedra que vai nos tirar, né, do mundo aí fora, nos tirar da presença desse mundo e nos isolarmos. A igreja ela vem para nos fortalecer. Ser igreja é fortalecimento para que possamos enfrentar o mundo aí fora. A igreja ela tem que servir de abastecimento espiritual, ela tem que servir de manutenção espiritual, comunhão, o lugar onde a gente procura mais a presença de Deus para podermos fluir verdadeiramente. Já só que distribuir também aqui na minha rede social a nossa live, né, para mais vidas serem alcançadas. E você já distribuiu aí também? Ajuda a distribuir para que outras pessoas sejam alcançadas. De repente aquela frase que alguém está precisando, o Espírito Santo vai falar através da nossa live, né? De repente aquilo que alguém está muito precisando, Deus vai usar em algum momento. Porque eu acredito que o Senhor ele trabalha fielmente em nosso favor. E aí, queridos, está chegando o dia 15 de junho para nós também fazermos mais uma vez a vontade de Jesus, né, que é o batismo nas águas. E eu percebo que todos que desceram as águas nos últimos batismos são pessoas que estão tão fortes, né? Ainda que tem alguns que estão mais fraquinhos, mas a maioria forte, sem arrependimento de ter descido as águas. E foi interessante esses dias, uma ovelha que veio para nós, muito querido também, que está conosco.
e ele vem de uma denominação grande, estava desviado, e ele disse que o primeiro pensamento dele foi, ao regressar para Jesus dentro da nossa igreja, foi batizar-se nas águas, porque a igreja em qual ele nasceu, todas as vezes que pecava, ele tinha que descer as águas. As pessoas ensinam dessa maneira. E através dos nossos ensinamentos, na Bíblia, né, como está escrito, ele teve um entendimento que é um só batismo, né? E domingo ele conseguiu tomar a Santa Ceia novamente, estava muito feliz, que reatou com Cristo, né? Porque, pensa bem, a pastora Cláudia falava isso, todas as vezes que nós formos pecar, for batizar, a gente não sai mais de dentro da piscina do batistério, né, gente? Porque quem não tem pecado. Mas essa aliança é necessária ser feita com Cristo uma vez na vida, na fase adulta. E se você conhece alguém que já está entendendo o reino de Deus, está entendendo sobre a palavra de Deus, que Jesus é o Senhor, e essa pessoa ainda não é batizada nas águas, peço que você trabalhe como um obreiro, uma obreira do Senhor. Porque a palavra de Deus falou ide, e não falou que é ide. Alguns falam, pregar o evangelho, ide pregai. E nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos pediu. Muitas vezes dentro da igreja nós criamos dogmas, métodos, sistemas, e parece que se a gente quebrar um sistema daquele, parece que estamos em pecado. Eu lembro que antes da pandemia, a pastora Cláudia, ela falava muito isso comigo, ela falou, Kelzinha, as pessoas são muito sistemáticas, se mudar um horário de culto, se mudar um formato de culto, eu percebo o incômodo nas pessoas, elas não aceitam. E isso não era só do povo, não, eram de pessoas que até estavam à frente do altar. Então, se mudasse assim um dia de culto, se mudasse um hábito dentro de um culto, até mesmo por um período nós fizemos o pão da prosperidade, né, dentro da nossa igreja, e era um ato de fé que a gente tinha, né, de pegar um pãozinho, orar, abençoar e comer juntos, como um repartir de pães, mas crendo que ali o Senhor abençoaria a nossa casa. O símbolo do trigo, prosperidade, mas ele tinha um período, não era para ser para sempre, era um período de comunhão, de unção. E eu lembro que quando eu e a pastora Cláudia tentamos tirar aquilo que seria um projeto de pouco tempo, as pessoas não aceitavam, porque é comum do ser humano criar ritos achando que está servindo a Deus. E pós a pandemia, né, no período da pandemia, onde todas as igrejas tiveram que fechar as portas e começar um novo trabalho online, e criou-se, né, novos modos da gente chegar ao vivo junto com as pessoas, mesmo nós mais pequenininhos, mais pobrezinhos, né, dentro do contexto mercado, a gente conseguiu fazer da mesma forma e, gente, aquilo foi assim enriquecedor da nossa vida, foi maravilhoso. Eu lembro que apesar do ano seguinte, né, eu ter essa perda, todos nós, sobre a pastora Cláudia, mas eu lembro que o ano de 2020, apesar de toda a saudade que nós tivemos de estar com os irmãos queridos, foi um período de bastante entrega, que nós pudemos ser com Deus aquilo que nós sempre fomos, né? Sem rituais, mais autênticos, mais livres. E não sei se vocês percebem, depois da morte da pastora Cláudia, eu tento de todas as maneiras não entrar no ritual de outras denominações, nem mesmo da nossa moda antiga. Então, muitas vezes, eu percebo que as pessoas sentem uma dificuldade, porque acaba assistindo muito cultos de outras pessoas online, então, o culto começa desse jeito, o culto tem tal banda, o culto tem não sei quem traz para pregar, e as pessoas ficam achando que isso é servir a Deus. Isso é um método, uma organização, eu não sou contra nenhuma organização, mas é uma organização, gente, só isso. Porque o Espírito Santo, apesar de todas as nossa capacidade de nos organizarmos, nele, ele é organizado, Deus é um Deus organizado, mas também nós temos que deixar o Espírito agir sobre a nossa vida. Então eu que passei vários períodos da igreja no Brasil, eu passei 5 décadas dentro da igreja, eu sei as diferenças que nós temos de uma época para outra. E hoje nós vivemos uma liberdade que parece que é liberdade, mas é um pouquinho falsa, porque nós aceitamos a iniquidade, vem entrando nas nossas igrejas, no nosso raciocínio, na nossa mente,
bem sutilmente, mas ela está entrando, e a gente tem aceitado muito das obras do pecado na nossa vida, muito dos frutos do pecado na nossa vida, e nós brigamos por sistema de culto, nós brigamos por sistema de louvores, nós brigamos por sistema de escolas bíblicas, nós brigamos por sistema de live. Então a gente cria que Deus, Ele quer dessa maneira as coisas. Na verdade, o Senhor quer corações quebrantados, purificados, que o adorem, que lute um pelos outros, que lute por vidas. E não sei se vocês percebem, eu mantenho, lógico, horário, é muito importante manter horário. Eu acho que não uma live que eu vejo que está todo mundo espalhado, né, pela terra, não há essa necessidade tão forte, mas percebe que eu tento tirar vocês daquela caixinha. Olha, pastor nenhum gosta de fazer isso, né, são poucos os pastores que gostam de tirar a cabeça da membresia daquela caixinha. A gente vê muita gente brigando por teologia. Teologia nem devia se brigar, gente, sabe? Pode se conversar, mas brigar por teologia são fatos que são imutáveis, sabe? Que tem um Deus, que Ele é trino, é imutável isso. Que nosso Deus é santo, não tem como mudar. Que nós necessitamos de Jesus para ter salvação, para chegar até Deus, não tem como mudar. Que Jesus é Filho de Deus, para nós cristãos não muda isso. Que Ele nasceu de uma virgem, que o Espírito Santo é imutável, são doutrinas imutáveis, gente. Que o Senhor é contra o pecado, isso não muda, gente. Isso não vai mudar. Quando a gente aceita Jesus, nós vamos abandonando, com a força do Espírito Santo, os nossos hábitos ruins, as nossas culturas ruins, o nosso pecado, tudo aquilo que habitava de ruim em nós, isso é imutável. Não importa o quanto a igreja seja moderna aos nossos olhos, o quanto ela traz tecnologia, o quanto ela é amiga um dos outros, sabe? Porque também o fato de ser igreja pequena e todo mundo ser amigo torna-se perigoso, porque um acoberta o pecado do outro. Então, são fatos que não mudam no Evangelho. Deus é um Deus que não muda. São ordens da área espiritual que são imutáveis. Se nós achamos que o Evangelho tem que ser moldado conforme a nossa época, nós moldamos o modo de comunicação, né? Conforme a época, nós mudamos o modo de nos comunicarmos, o modo de chegarmos. Antes íamos de burrico, agora a gente vai de carruagem. Mas muda alguns modos, né? Mas não que a base da Bíblia tenha mudado. E todos nós estamos procurando uma brecha nas leis bíblicas para podermos entrar, queridos. Ainda que a gente ache que possa ser mudada alguma coisa da Bíblia, fato é que nós somos pecadores e a nossa redenção não vem das nossas atitudes, mas vem de crer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E fazer obras boas também não nos trará galardões do jeito que a gente pensa também. Porque o próprio Senhor Jesus fala que no último grande dia, algumas pessoas vão falar assim: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome batizamos nas águas, assim por diante. E Jesus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, pelo fogo eterno. Então, o fazer a obra daquilo que a gente acha que é correto não vai nos trazer a salvação. O que nos traz a salvação é essa consciência que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós, que apesar de todos os nossos erros, Ele luta com gemidos inexprimíveis para nos convencer do pecado e não para nos deixar nele. Ele vem como resgate. Pecador todos nós somos, mas a partir do momento que nós achamos que o nosso pecado ele tem um porquê, ele tem um mais. Eu merecia, sabe, ter essa atitude pecaminosa. Gente, nós estamos realmente fora, totalmente fora daquilo que o Senhor veio fazer conosco nessa terra. A gente pode errar, a gente pode falhar, mas a partir do momento que você chega e fala: Senhor, mas com aquele coração quebrantado mesmo, humilhado diante de Deus, não é para os outros ouvirem, não. Aquele momento que é você e Deus num ambiente sozinho, e você se aprofunda naquela tristeza mesmo de ter magoado o Espírito Santo, e ali você busca verdadeiramente o teu perdão através de Jesus Cristo. Naquele momento há uma transformação, naquele momento há uma mudança.
por completo de tudo. Então, eu convido a todos que são da minha igreja e que não são, a pensar junto comigo, a pensar assim, que nem tudo que a gente faz agrada a Deus. Nem tudo que a gente canta agrada a Deus, nem tudo que a gente pensa em fazer agrada a Deus. O que agrada ao Senhor verdadeiramente é fazer a vontade de Deus. Para variar, chegou uma família com uma criança chorando, miando, reclamando. Mas, enfim, nós estamos caminhando para uma igreja, porque se não for daquele jeito, né, as pessoas, não sei se chama de binário no mundo atual, mas pensa de um ângulo só, e se não for do ângulo deles, eles se tornam pessoas realmente que vai procurar outro ambiente, outra igreja, outro lugar que encaixe o gênio ruim. Às vezes a gente fala assim, pecado, as pessoas acham assim, a pessoa saiu porque ela está procurando o adultério. Não, gente, nem sempre é isso, tá? Raramente. Até o adultério não tira ninguém da igreja, não. É raro os casos que saem por causa do adultério. Mas para um gênio ruim, são muitos. Dentro da nossa igreja mesmo, quantas pessoas saíram porque são geniosas, as coisas tinham que ser do jeito delas, o ritual tinha que ser do modo que elas achavam que era certo, o posicionamento meu e da pastora Cláudia na época tinha que ser do jeito que eles um dia encontraram, sabe? Como assim, você mudou alguma coisa na tua vida, não é nem pecado, e eles se sentiram incomodados. E saíram à procura de uma igreja que pudesse procurar outras, sair à procura de lugares que o seu gênio ruim, a sua mandação, a sua voz de comando fosse escutado pelos líderes da igreja. E são pessoas que algumas delas ainda estão à procura de uma igreja que caiba o gênio delas, né? Um gênio ruim, pesado, mandão, autoritário, briguento. Gente, e estão aí vagando. Agora, aqueles que são ovelhas mesmo, que a palavra, às vezes, está ali, o pastor nem sabe que está atingindo. Eu vou falar, gente, tem coisa que eu não estou nem aí se você está passando não, e o Senhor manda falar, eu passo até mal de coisa. Que não é fácil também para quem traz a palavra trazer correção, de maneira alguma. Por mais que sejam palavras brandas, dóceis, mas não é nem correção, qualquer mudança de direcionamento da situação da vida de uma pessoa pesa para quem prega também, para quem traz a palavra de maneira verdadeira. Então, é difícil, né? E aqueles que são ovelhas de verdade, eles já chegam na igreja e falam, Senhor, tem coisas na minha vida que tem que ser mudada. E a gente sabe disso. Todos os dias eu chego diante da presença de Deus, antes de chegar no altar. Eu falo muito com o Senhor, que tem muita coisa na minha vida, no meu coração, na minha situação, que não me agrada. Eu sei que não agrada a Deus. Eu sei que Deus tem coisas que Deus não fez para que eu vivesse certa situação. Eu creio que Deus, Ele é um Deus que produz, um Deus que realiza, um Deus que faz obras. E tem situações que eu falo, Senhor, eu não estou agradada quanto mais o Teu Espírito, né? E eu peço para Deus mudar. Atitudes, uma das atitudes que eu peço muito para o Senhor mudar, porque eu quero falar a verdade para as pessoas sem machucá-las, porque eu sei que às vezes pode ser muito doloroso, mas a verdade ela sempre acaba sendo, ela vem sempre ao encontro do que ao contrário daquilo que a pessoa estava querendo escutar. Mas a ovelha verdadeira, por mais que ela na hora leve um choque, nossa, eu não tinha pensado, nossa, eu estava vendo. Mas no fundo, a ovelha verdadeira, ela sabe, quem é a ovelha verdadeira sabe que quando chega a voz de Deus, ela estava realmente abrindo uma legalidade. A ovelha verdadeira sabe que ela estava num momento de fraqueza. A ovelha verdadeira, ela sabe que ela estava precisando de um chacoalhão, de um acorda meu filho, acorda, não é por aí. A ovelha verdadeira, ela por mais que ela estava tentando se auto-enganar, a ovelha verdadeira, ela sabe quando o Espírito Santo já está dentro dela ali, ó, tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada, não tem? O Espírito Santo fica, o Espírito Santo é alerta, o Espírito Santo, ele conversa. Então quando eu já vi um pastor falando, um obreiro, uma pessoa de Deus falando, a ovelha, ela já vem com um refrigério. Ela não vê assim,
me corrigiu. A hora que eu falei assim, ai, Deus me deu livramento, ai, Deus atendeu a minha voz. Não é um maltrato, né? Não é um maltrato aquilo, é um ato de carinho de Deus para conosco, né? Seja através de qual carteiro for, é um ato de carinho de Deus para conosco, e é maravilhoso, gente, é maravilhoso, é incrível, porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer bem com o teu ouvido, é te adular, é te agradar nas horas que você vai cair no contrário a Deus. E as pessoas procuram o conforto de estar num lugar que o seu pecado, o seu sistema de vida, não falo nem pecado, o seu sistema de vida seja mais aplaudido, abraçado, aconchegado. E eu acredito que hoje a igreja corre um grande risco com isso, que nós brigamos por rituais e esquecemos de brigar contra a nossa própria carne. A nossa própria carne. Às vezes também a gente faz o bem para uma pessoa e nos sentimos até esgotados, porque seja um parente, seja um amigo, e a gente faz bastante o bem para uma pessoa. Será que é isso mesmo que Deus te colocou para fazer, o bem para uma só pessoa? Será que você tem um Deus tão limitado que você é incapaz de servir a mais de uma pessoa, a abençoar mais de uma vida? Será que você é tão incapaz assim? Eu acredito que não. Mas o inimigo nos coloca cercas, limites, para que não possamos avançar. A maior alegria do diabo é nos deixar preso no solto. Como preso no solto, olha. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles estavam ali só. Não era interessante o restante, eles estavam numa casa bem acolhida. E quando pecaram, eles ficaram presos no solto. Eles tiveram que sair da casa que morava, do Jardim do Éden, e viver pela terra errante, cheio de espinhos agora, cheio de dores, cheio de predadores, porque o mundo mudou, a terra mudou de característica, foram expulsos do Jardim do Éden e pela primeira vez eles estavam soltos no mundo, mas presos na morte, presos no pecado, presos na dor, presos num trabalho exaustivo, preso no choro, preso na solidão, porque a presença de Deus já não estava mais com eles como antes. Então foi o solto, preso que eles viveram, o solto, preso. Muitas vezes o diabo nos dá essa sensação de uma falsa liberdade. Ele faz você sentir-se, e a mim também, livres para ir, livres para viver o mundo, mas na verdade, lá no mundo, nós estamos presos na morte, na solidão, presos no trabalho exaustivo para ganhar o pão e ainda ser roubado, presos nas enfermidades mentais, enfermidades espirituais e físicas, presos na morte eterna, presos nas consequências da ausência de Deus. É a pior prisão que existe, quando você pensa que pode ir para todos os lugares, mas na verdade a tua alma está presa nas trevas, na escuridão do inimigo das nossas almas. E falo, gente, tudo isso não porque escuto de outros, é porque eu vivo a palavra de Deus. Vivo os momentos de altos, de baixo, de tristeza, de alegria, e todos eles crendo que o reino de Deus está próximo. Hoje, lá na igreja, eu conversei com alguns irmãos, e tem coisas que a gente fala, Deus permitiu, sim, Deus permite. Até foi quando o NACA, Deus permite, nada acontece nessa terra sem a permissão de Deus, e em tudo Deus tira um aprendizado. Mas, querido, tem coisas na vida que são consequências do nosso viver lá atrás, consequência de não buscarmos ajuda, consequência de não buscarmos a Deus. E buscar Deus não é por causa do pecado, é buscar de
a direção para ir no médico, a direção para saber a hora de parar em um certo assunto. Observa que nós temos a propensão de tudo fazer em exagero, comer em exagero, se estuda em exagero, se gosta de alguém é em exagero, mas para Deus não existe nada em exagero da nossa parte, tudo é com limitação. E observa bem, Deus ele fez com que o homem trabalhasse, Deus trabalhou, por 6 dias. E isso foi antes da queda do homem. Deus trabalha 6 dias, mas ele tira um dia sabático. Até hoje os judeus tiram o ano sabático, o 7º dia da semana, e é importante, não como assim, ritual de salvação, não é isso, gente, não é um ritual de salvação. Guardar o sábado, guardar o ano sabático não vai te levar para o céu, porque quem te leva ao céu é Jesus. Porém, há uma sabedoria em tudo que Deus nos deixou. A sabedoria que há tempo para tudo, queridos. Há tempo de estar na igreja, há tempo de estar com a família, há tempo de estar no trabalho, há tempo de separar com os amigos, há tempo de cuidar da saúde, há tempo de estar sozinho buscando a Deus e há tempo de estar em grupo. E o tempo não é longo, gente, nós sabemos disso e vivemos isso. O tempo é curto e rápido. Então, há tempo para a gente remanejar a nossa vida. E é muito importante. Então tem pessoas que quando vive para a família esquece a igreja, tem pessoas que quando vive para a igreja esquece que tem uma família, tem pessoas que vivem para o trabalho, de noite esquece que tem uma igreja. Então é muito perigoso tudo isso. Tem gente que vive para os amigos, esquece da família, esquece da igreja. Tem gente que vive para passear, esquece as demais coisas. E tem gente que vive só para trabalhar e esquece de tirar o descanso. Mas tudo é importante. E nós temos que pedir ao nosso Deus o nosso equilíbrio mental. E para sair desse círculo vicioso, que a nossa mente entra, que envolve mais mentes, que o sistema financeiro nos coloca. E quando Deus tira a gente desse sistema, como as pessoas nos cobram também. Nos cobram demais. Gente, olha, hoje eu vejo muita gente trabalhando em home office. Então vai com o computador pelos cafés, as pessoas trabalham em casa, vai no carro. Mas, gente, eu vivia isso desde sempre. Eu lembro que meus pais eram pastores, eu era criancinha, e era muito difícil de fazer lição de casa, tipo Yuri, assim, né? Era bem tipo Yuri. Mas meus pais tinham trabalho todos os dias, não tinha essa coisa do WhatsApp chegar na casa das pessoas. Não tinha isso de abrir uma videochamada num hospital, não existia nada disso, gente, mal tinha um orelhão. Então a gente tinha que ir mesmo aos locais, desde um sítio, uma outra cidade, orar, meus pais tinham que viajar às vezes. E meu pai e minha mãe trabalhavam juntos, não tinha essa minha mãe não trabalhar, minha mãe e meu pai trabalhavam. E eu estava ali, a bênção da casa, o presente de Deus esperado por 4 anos, eu estava ali amada, querida. E eu lembro que minha mãe, ela fazia coisas que ninguém na época fazia. Eu ainda não estava na escola, a minha mãe levava a garrafa térmica cheia de aguinha fervendo, já ela fazia as palinhas, colocava tudo em vidrinho. E as pessoas falavam assim, a Ritinha tá aí de prova até, a gente da própria família mais velha falava assim, essa menina vai morrer, essa menina não vai ser ninguém, ela vai morrer. E minha mãe, ela cuidava de mim com muito carinho, eu assisti muitos batismos nas águas dentro do carro, porque eu tinha infecção na garganta muito forte e eu não podia sair num ventinho gelado, eu ficava doente. Minha mãe punha todas as touquinhas, do agasalho, ela fazia questão de colocar o carro bem numa posição para se assistir todo o culto na represa e todo o culto, todo o batismo nas águas. E eu via todas as outras crianças na rua brincando na represa e eu ali, sabe, presa dentro do carro, cheia de comidinha. E eu assistindo todos os cultos para não perder o trabalho. Eu lembro também que daí quando eu estava na escola, minha mãe, ela fazia atrás do carro, no meu carro, uma outra parte da escola para eu ir fazendo a lição, estudando, para poder ir
nos cultos, porque os cultos eram até tarde, os pastores saíram 11, meia-noite da igreja, ia até tarde, Parelheiros, Colônia, Marcilac, e eu ia lá toda embrulhadinha, meus cadernos, meus livros, ia fazendo a lição, chorando, igual o Yuri chora, mas ia fazendo no carro, viajando. E a pastora, ao mesmo tempo, ela ia também, enquanto ela esperava meu pai, que entrava nos gabinetes do deputado, resolver as coisas das ovelhas na época, e a gente ficava no carro, a pastora fazendo contabilidade, fazendo estudos bíblicos, escrevendo apostilas para o grupo dela. Então, mas para os outros era um absurdo. Eles achavam que tinha que ficar dentro de casa ou no escritório fazendo todo o trabalho. E a minha mãe, ela já era toda contemporânea, meus pais eram todos contemporâneos, gente. Eles viviam a vida que hoje está se normalizando. E eu já vivia isso nos anos 80. O Yuri tá lá rindo. Ai, que fofinho. E eu lembro que eu já vivia tudo isso nos anos 70, 80. Eu vivia o que estão vivendo agora. Meus pais eram muito mal vistos. Por isso, sabe? Pelo modo de trabalhar, pelo modo de fazer fora da casinha as coisas, mas faziam. Muitas vidas foram alcançadas e eu era a criança mais feliz da igreja. Toda criança sonhava de ter um pai e uma mãe como a minha. Ao ponto de um culto que nós fomos fazer numa casa, eu lembro bem isso, lá na estrada do Boimeirinho, eu lembro até onde era. Aí tinha na minha época era um garoto também, né? Hoje é um homem velho como eu. E ele fez que eu tava caindo endemoniada e foi me bater. Eu tinha uns 9 anos. Ele foi me bater. E minha mãe vai tentar me bater, né? Minha mãe é uma onça, meu pai também. E daí ele confessou que ele tinha inveja, que ele sonhava de ter um pai e uma mãe como a minha. Meu pai e minha mãe. Olha só, né? E acabava que ficava tudo abençoado. A Ritinha, a pastora Clau, cuidava muito bem de você, pastora Kelzinha, e de todos que estavam por perto, aos cuidados dela, sempre foi muito amorosa, saudades dela. Saudades também, Ritinha, muitas saudades, muita mesmo. Então, gente, eu aprendi a não viver dentro dessa caixinha, e hoje a gente está com uma sociedade que está tentando não viver fora da caixinha, criando outra caixinha, né? E o Espírito Santo, ele é excelente, gente. O Espírito Santo, ele é abrangente. A gente sai de um método, cria outro. A gente sai de uma situação, as pessoas já criam outros rituais. Gente, o Espírito Santo, ele é espetacular. O Espírito Santo, ele é incrível. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E se você ficar com aquela cabecinha condicionada, assim, ó. Aí a pastora Kel hoje... Eu vou falar uma coisa que eu ando vendo, tá, gente? Eu tava usando muito vestido, porque eu gosto de vestido. Eu gosto, acho muito feminino, acho muito fofo. E eu vi que todas as mulheres da igreja, gente, não adianta falar que não, mas tava usando vestido, tava usando saia, e tava lindo demais. Daí eu tive que dar uma mudada no look, porque o ritmo de vida e tal, certas situações particulares e tal. E eu voltei a usar um pouco de calça justa. E eu percebi que tá todo mundo usando calça justa. Errado, pastora. Não, obrigada, vocês me admiram, eu admiro vocês, é recíproco. Mas aí eu percebo assim, olha o perigo, né, que mora. Porque é lindo você mesmo. Um dia você tá, poxa, hoje eu tô com uma vontade de pôr um vestido, vai, põe o vestido. Hoje eu tô com uma vontade de usar uma calça, põe a calça, mas não porque tu põe. Porque não tem isso na nossa igreja. O dia que a gente fala assim, hoje é o dia de gala, a gente vai todo de gala. Hoje é o dia de estar vestido de zeca, a gente vai de zeca. Sabe? Hoje é o dia da gente limpar a igreja, a gente vai de roupa de faxina, subir a montanha, vamos de leg. Né? Então há um combinar. Mas você fica aprisionada no que acontece na minha vida, vocês vão ficar loucos. Vocês vão ficar loucos, porque eu fui criada fora de sistema, gente. Eu fui criada fora para ser livre, sabe? Dentro do contexto bíblico, livre, mas respeitando o que é bíblico, respeitando o que? O próximo, respeitando a Deus.
Então, eu fui criada para ser uma pessoa com luz, pensante, um ser pensante. E eu não quero fabricar pessoas cegas, que não pensam. Eu não quero, gente. Não quero aquele tipo também de crente que qualquer vírgula que o pastor fala diferente vem e fala, mas não estava escrito desse jeito. Mas tudo que eu vi com essa índole briguenta acabou blasfemando contra o Espírito Santo, tá? Acabou fazendo coisas absurdas, saíram da nossa igreja, estão aí processando pastores de outras igrejas, estão fazendo confusão nas outras igrejas. Então é gente briguenta, é diferente, tá? Não é pensante, não, é gente que gosta de brigar pelo se é da esquerda, se é da direita, são pessoas que gostam de brigar se assiste a Globo, se não assiste, são pessoas que brigam na hora da novela, brigam na hora do futebol, brigam na hora do jornal, são briguentos, então briga na hora da palavra também. Não gosto de briguentos, não é pensante no meu modo de ver, são briguentos. Mas eu não quero fazer escravos, quero fazer pessoas honestas, bem vestidas, bonitas, cheirosas. Mas, gente, você não tem que usar meu perfume que eu uso. Pelo amor de Deus, é entojante isso. Eu chegar e sentir o mesmo perfume em outra pessoa, é entojante. Como é gostoso ter cheiros diferentes. Como é gostoso chegar num jardim e ver vários tipos de flores. Como é gostoso ver uma pessoa morena de pele, outra amarelinha, outra rosadinha, outra branquinha. Como é gostoso, sabe, ver uma pessoa baixinha, outra altinha, uma gordinha, outra magrinha. Gente, é a beleza, sabe, de cada um ter o seu estilo, cada um ser você mesmo. Você não é obrigado a ser igual a ninguém. E glória a Deus por isso. Eu não sou nem igual a mim. Como alguém vai conseguir ser igual a mim? Isso não traz crescimento. Eu não sou franchise. Queridos. Olha o nó de Angu que tá aí com uma rede famosa de chocolate. Tá uma desgraça acontecendo. Os franqueados tudo sofrendo. Olha as igrejas grandes, que tem igreja para todo lugar. Está se desfazendo. Está se desfazendo, gente. Eu não sou franquia. Você não é franquia, nós somos uma família. Que por mais que nós sejamos semelhantes, uma família tem o baixinho, tem o altinho, tem o gordinho, tem o magrinho, tem aquele que fala, conta história, tem aquele que é quietinho. E é maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. Sábado, quando a gente estava lá tudo conversando, e nós temos uma ovelhinha nova chamada Val, ela é uma fofa. E ela é muito quieta, mas ela começou a ser ela. A gente riu de doer o queixo, sabe? E daí o que é quietinho continua quietinho, o outro ria, o outro. Ser você mesmo é lindo, não deixa. Parece que é eu que estou tirando a tua identidade. Olha, eu estou aqui para falar, eu não estou tirando a tua identidade. Estou querendo que ela esteja acoplada com Cristo, sabe? Estou aqui para arrancar você do pecado através da palavra, mas não para tirar você de ser essa pessoa incrível, especial que é Jesus, linda, formosa, sabe? Que me encantou no dia que você entrou e falou que queria Jesus. Eu te achei uma pessoa incrível, eu te achei uma pessoa separada, abençoada, e você veio completar essa família linda do jeitinho que Deus já está te colocando, limpo do pecado, limpo das imundícias, mas com todo o seu jeitinho lindo e especial. É maravilhoso. Gente, olha, uma coisa que eu amo no Yuri, ele ama me imitar. Se eu corto a cebola, ele quer cortar. Inclusive, Yuri, já a sua tabuinha de carne está em casa, tá? E ele viu que a pastora gostava de um moedor de pimenta, assim, que a Sandrinha deu para a pastora de madeira. Ele se apaixonou e falou: pastora, eu amo cozinhar. Você não tem noção, eu amo cozinhar. Eu falei: tá bom, então nas suas férias eu vou te ensinar a fazer algumas coisas. Ele tá todo feliz, né, Stephanie, que ele vai. Mas ao mesmo tempo que ele imita, que ele é um imitador, assim como o Paulo falou, mas ao mesmo tempo que ele imita, ele não consegue por muito tempo. Ele explode a natureza dele. Ele explode o jeito dele. Ele explode o modo dele agir. Eu amo isso no Yuri. Gente, porque eu amo tanto o Yuri. Por quê? Porque apesar dele ser um seguidor, um discípulo, alguém que está sendo discipulado para ser um homem de Deus, um servo do Senhor, mas ao mesmo tempo
que ele está sendo discipulado, ele parece muito comigo, parece muito com a família, mas ao mesmo tempo, né, Stephanie, ele explode a personalidade dele. Eu amo essa explosão da personalidade dele. O Thiago, o pai dele, até aí tá de prova, né, Stephanie? Também tem uma personalidade que é única dele, ele explode. Aí chegam umas pessoas, ai, a Fabi é quietinha. É a personalidade dela, gente. Mas eu tenho certeza que a Fabiane não vai me trair. Se trair, acontece, mas ela não vai me trair. Ela não é toda explosiva, né? Como a Michelle, que a Michelle já é toda, né, explosiva no amor, que é da personalidade. Mas é o jeito delas. E é lindo. É lindo, gente, é lindo, é lindo. Não deixe o inimigo roubar as suas características. Eu amo o jeito dele. Eu amo ele sendo ele mesmo. Sabe? Eu amo. Porque eu gosto de andar com pessoas que eu não influencio em tudo, eu só quero influenciar em Jesus, né? Nas coisas boas. Mas o Espírito Santo está ali, o Espírito Excelente de Deus está ali, futuro ministerial. Então não deixa ninguém falar assim, tá vendo? Você tem que ser igual a pastorinha. Isso é igual a nada, credo. Credo não existe, tá? Na Bíblia não tem. Mas não vai ser igual não, seja melhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu já não me suporto. Eu vejo clone mal feito, então. Eu não gosto de ver clone mal feito, não, gente. Eu não gosto. Sabe, pessoas que pegam a minha frase e repetem pra mim, eu não gosto. Eu gosto de ver pessoas que são autênticas em Deus, que buscam o Espírito Santo, que são você mesmo, seja. Se quiser falar, pastora, se eu for eu mesmo, você não vai aguentar. Aí eu vou ser eu mesma também, eu te dou uma bibliada na cabeça, assim, você desmaia e me dá paz, né? Se você é toda agitadinha, eu chego com o meu jeitinho calminho, te dou uma bibliada na cabeça e já te acalmo. Você sendo você mesmo, eu posso ser eu mesmo e a gente vai ser muito feliz. Mia, eu te amo, pastora. Eu também te amo, Michele. E gosto do seu jeito de ser, você mesma. Gente, me ajuda a comprar um ferrinho lá com chão de suporte pra Ana Michele filmar. Toda vez que eu vou postar as fotos, eu começo a rir. Ela com aquele tripé lá em cima, é ela. Sabe, se o Augusto for fazer isso de colocar o tripé lá em cima, não vai ser ele, né? O Augusto, quando a gente quiser deixar paralisado em algum lugar, é o Augusto, e glória a Deus pela existência dele. E a Michelle, a bailarina do tripé. E tá errado? Não, eu amo o jeito da Michelle, gente. Eu amo o jeito dela. E é legal, ela baila pela igreja e quem assiste pensa que tá assistindo do drone. Não é do drone, gente. É a Michelle, que tá toda esticada lá, fazendo alongamento. Ela chega com 1,68 m na igreja, ela sai com 1,74 m. E não muito diferente da Michelle, os meus braços, eles são compridos, que parece de orangotango, né, gente? Eu tenho braços muito compridos. No céu, se tiver asa, eu já tô com a estrutura preparada. Mas o culto começa, minhas asas estão com uma metragem. Quando termina a foto, eles me mandam a foto, eu falo, meu Deus, já dá para desencostar até a lâmpada do teto, de tanto que eu ergo os braços. Somos nós. Eu amo, faço com amor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Gente, quem vai tirar a Sandra, por exemplo, da cozinha da igreja? Eu já tirei a cadeirinha, já tirei uma escadinha, porque a alegria dela todo mundo tá lá na mesa, ela é lá dentro da cozinha, da igreja, do espaço cozinha, ela comendo o bolo dela, gente. Parece uma escrava do bolo, mas na verdade ela ama, a alegria dela é aquela. Cada um com o seu jeito, e às vezes eu tento mudar a Sandra, ela fica insuportável quando eu tento mudar ela, mas quando ela é ela mesma, é uma delícia estar junto. Por quê, gente? Cada um com o seu jeito. Então, o Espírito Santo não deixa você entrar numa caixinha que não existe. Não entra numa caixinha que não existe. Eu, a pastora Cláudia, éramos tão diferentes que conseguimos viver 49 anos juntas sem brigar. Vocês são muito iguais, pastora. A gente se parece muito, e hoje com o cargo que eu exerço, que era o dela, muita coisa semelhante, sim, na administração, na palavra, no modo de pensar.
Hoje realmente nós temos uma semelhança muito forte, que eu me assusto. Mas, gente, eu e a pastora Cláudia de casa, éramos muito diferentes. Quem convivia com a gente sabe também, desde de gosto para homem, sabe? O que a gente achava bonito numa pessoa. E, claro, ela sempre teve um bom gosto muito maior do que o meu. Ela casou com meu pai, né? Ela teve um bom gosto. Meu pai era bonito quando era novo. Mas, enfim, gente, comida. Apesar que a pastora Cláudia, pra comida, ela era um pouquinho perigosa. Eu falava, mãe, eu peguei o que eu gosto, a senhora pegou o que a senhora gosta, ela falou, mas que assim, eu tenho vontade. Se você mastigar a língua, eu tenho vontade de comer. Então, pra comida, a pastora era fraca, sabe? Ela era mesmo, só jejum que não. Agora, de resto, ela era muito ela, gente. Ela era muito ela, por exemplo. Hoje eu vejo um pé de goiaba, eu só lembro ela fazendo eu parar. Uma vez estava eu, minha mãe e meu pai indo pra Sorocaba, naquela estrada, como chama mesmo? Não sei se é Fernão Dias, é outra. Tudo bem. Minha mãe fez meu pai parar no meio da estrada, gente, que tinha no meio, assim, os pés de goiaba pra pegar. Minha mãe, ela subia em muro, tá de cemitério pra pegar goiaba. Então, aquilo era dela, sabe? As risadas que ela dava, as pessoas achavam que era deboche, ela achava muito engraçado uma pessoa ridícula, uma pessoa briguenta, uma pessoa invejosa, ela achava engraçado, ela começava a rir, ela ria, gente, ela ria muito, quanto mais nervosa a pessoa ficava, mais a pastora Cláudia dava risada, e eu já era mais serinha, né? Quando a gente falava no telefone, o meu alô era assim, alô, e da pastora Cláudia, alô? Nós éramos, sim, sabe, era o sanguíneo fleumático, sei lá, eu, melancólico, nós éramos bem, e gente, a gente viveu bem, porque havia amor, havia respeito, havia confiança, havia luz própria, e eu sei que eu fiquei um pouquinho insuportável quando fiquei muito chatinha, assim, concordando com tudo, a gente vai ficando meio chatinha, sabe, com o tempo, mas a gente se deu muito, muito bem. Que a gente era bem diferente, mas a gente sabia ser igual quando se tratava de Jesus. Então, permita ao Senhor não deixar você presinha na caixinha. Não sou eu que estou colocando vocês na caixinha, tá? Não sou eu. É a mentalidade do mundo aí hoje. Eu fiz você pra ser em Cristo, assim, eu fiz não, né? Mas eu tô te treinando pra ser uma pessoa incrível, que fica por amor. Você tá junto por amor, não por medo, tá? Nem por rituais criados. Você tá junto por amor. Você coopera por amor, você é voluntário por amor. Amor, gente. Gratidão, alegria. E hoje eu fiquei muito feliz que a Cleo tocou muito bem, os 3 hinos ela tocou muito bem. A Babi, ela e a Romilda cantando. Tá de parabéns, Cleo. Você tá de parabéns. Fiquei muito feliz de ver o crescimento de vocês. E obrigada a todos, Nivaldo, professor Mário, João Batista que estava lá hoje, a família da Clotilde. Que Deus abençoe fortemente a cada um. Queridos, por hoje é tudo. E lembre-se, a graça não é desgraça, tá? É você ter luz própria, não é você pisar nos outros. É você ser simplesmente Jesus dentro de você de uma maneira especial e única. Especial e única. Porque você do seu jeitinho completa a minha vida. Você do seu jeitinho em Cristo completa a Subimos com Jesus, completa meu círculo de amizade e a minha família. Amo vocês no amor que mais puro que existe de Cristo Jesus e desejo uma quinta-feira amanhã, né, no dia de amanhã, de bênção, de vitória, de muita prosperidade, de muita saúde, cheios do Espírito Santo, felizes, mais leves, mais completos em Cristo e admiradores e seguidores daquele que é e será o único a ser seguido e admirado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fiquem na santa paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.